Desde 20 de fevereiro, agora, o governo Bolsonaro encaminhou à Câmara Federal a proposta de emenda constitucional número 6/2019, que representa um violento ataque ao direito de aposentadoria e à previdência pública no nosso país. É um ataque sem precedentes. E nós já tivemos, nos últimos governos, a cada governo que assume, o envio de propostas cada vez mais gravosas. Na verdade, 5 grandes propostas de ataque a direitos de previdências foram encaminhados ao Congresso nos últimos governos. Nós, aqui no Sintrajude, a categoria no país, tivemos que enfrentar todos eles, desde a época do FHC, né, que consubstanciou na chamada emenda constitucional número 20, que trouxe um retrocesso gigantesco aos trabalhadores como um todo e aos servidores. Também enfrentamos, no início do governo Lula, a sua proposta, que mirou particularmente em cima dos servidores públicos, nós servidores, e buscou o desmonte da aposentadoria do setor público e o seu esforço de privatização com a criação da chamada Previdência Complementar, hoje organizada nos fundos de pensão, para cada um dos poderes da União. No nosso caso, o Judiciário, o Funpresp-Jude, organizado ali a partir de 2013, com a aprovação que houve pelo governo Dilma da Lei 2.618, aprovada em 2012 e com pleno vigor a partir de 2013. Foram ataques sem precedentes. No governo que antecedeu o Bolsonaro, houve uma tentativa do Temer também de implementar um ataque ao direito de aposentadoria, assim como ele tinha buscado implementar o desmonte do orçamento público, né, com a emenda do teto de gastos, que ao final foi aprovada, e hoje é a emenda 95, que traz sérias restrições ao funcionamento e atuação do Estado. Também o Temer buscou a implementação de outras medidas gravosas, como a terceirização irrestrita, que traz também para o setor público uma séria repercussão, inclusive agora com o governo Bolsonaro. E, por último, ele tentou também implementar a sua chamada reforma da Previdência, que trazia elevação de idade, confisco salarial, etc. Mas a medida agora encaminhada pelo Bolsonaro consegue ser ainda mais gravosa do que aquela anterior do Temer, que já era muito grave, muito nociva, e esta atual, a emenda 6/2019, encaminhada pelo Bolsonaro, consegue ser ainda mais gravosa. Ela mirou em todos os segmentos, e não apenas e principalmente nos servidores, que continuam sendo um alvo preferencial, no seu esforço de economia de recursos, alegado esforço de economia de recursos, de mais de R$1 trilhão, onde praticamente 202 bilhões dessa economia estaria na mira dos servidores, a maior parcela em cima do chamado regime geral, mais de 600 bilhões de economia em cima do chamado regime geral, e dentre esses, no regime geral, particularmente, um crime de lesa pátria ao tentar fazer economia em cima dos chamados benefícios de prestação continuada, que são aqueles benefícios onde a população, em situação de maior miserabilidade ou necessidade, conta para garantir, ao menos, o direito de um salário mínimo, como a atual legislação assegura, para tentar se manter no limite do limite da dignidade. E que a proposta do governo Bolsonaro agora ataca de forma violenta para compor essa economia de recursos que visa, no final e por último, direcionar ao mercado financeiro a especulação que hoje já consome mais de 40% de tudo que o país arrecada. Então, é um ataque sem precedentes que mira o conjunto dos trabalhadores do setor público e privado e também, e principalmente, setores mais vulneráveis da nossa população. Pessoas com deficiências, pessoas que não conseguiram, ao longo da sua trajetória profissional, os 15 anos que hoje é exigido para garantir a aposentadoria, contaria ao menos com direito a um benefício assistencial, e esse benefício está sendo atacado de modo violento, podendo ser rebaixado do atual patamar do piso mínimo hoje, que é um salário mínimo, para até R$400 para aqueles que chegarem aos 60 anos e não conseguirem comprovar o tempo mínimo exigido para a aposentadoria, que atualmente é 15 anos, na proposta do Bolsonaro é elevado para 20 anos. Num contexto onde o desemprego continua em alta, o trabalho informal cada vez mais elevado, a precarização e a terceirização cada vez mais irrestrita, cada vez, portanto, mais difícil da carteira assinada, cada vez mais difícil a comprovação de tempo de serviço e, portanto,
torna inacessível a comprovação do tempo necessário e suficiente para a aposentadoria, o que levará uma parcela significativa da população a depender desses benefícios que estão sendo atacados e rebaixados de forma gravosa. Com relação à nossa categoria e ao conjunto dos servidores públicos, federais, estaduais e municipais, que já foram violentamente atacados na reforma anterior do governo Lula, nós hoje, servidores, já temos uma idade mínima fixada. A idade mínima hoje para a aposentadoria do funcionalismo é 60 anos. Na proposta do Bolsonaro, está sendo elevado para 65 anos homem e 62 anos mulheres. É uma elevação de 7 anos para as mulheres, que na regra atual tem a idade mínima fixada em 55, e é elevada para 62 anos. É um ataque sem precedente que se faz às mulheres. Além da elevação da idade mínima, há também uma elevação do tempo de contribuição. Atualmente, nós, servidores, temos ao menos 4 grandes regras para a aposentadoria. Idade mínima, 60 anos, 35 anos de contribuição, homem, 30 mulheres, 20 anos na carreira e 10 no cargo. Também está sendo elevada o tempo de contribuição, dos atuais 35 anos, homem, 30 mulheres, para 40 anos, indistintamente. 40 anos de contribuição, caso queiramos manter a integralidade. O servidor que não conseguir completar esses 40 anos de contribuição e combinado com a idade mínima de 65 homens e 62 mulheres, para garantir, poderia até se aposentar numa aposentadoria voluntária, mas garantindo apenas 60% do valor da média das contribuições, com um adicional de 2% para cada ano que ultrapassar a regra de 20 anos como requisito mínimo para a aposentadoria. Então, o que ultrapassar os 20 anos de contribuição, a cada um ano, ele acumula mais 2% sobre o valor da sua pretensa aposentadoria. É um ataque gravoso, somado com várias outras medidas, que são nocivas e que traz um retrocesso sem precedentes. Servidores também estão na mira do governo Bolsonaro, onde aponta a perspectiva de confisco salarial. Nós vamos falar aqui da falta de política salarial para o funcionalismo público, que tem desrespeitado de modo contínuo a sua database e o direito à revisão anual de salários. Nesse contexto de salário congelado e de falta de política salarial, o governo Bolsonaro aponta para um confisco salarial ao impor de imediato a elevação da alíquota de contribuição dos servidores do atual patamar de 11% para 14%, podendo chegar, com as contribuições extraordinárias, a até 22%, o que caracteriza confisco salarial, porque você somando até 22% de contribuição previdenciária com a faixa de até 27,5% de imposto de renda, você terá, portanto, um conjunto de servidores que terão praticamente metade da sua remuneração destinada ao custeio do Estado, ao financiamento do Estado, para a Previdência e Sistema Geral de Tributação, o que é um confisco sem precedentes sobre nenhuma outra classe no nosso país, o que, portanto, é inaceitável. O Washington fez aqui uma simulação para o Sintrajude, né, que está, inclusive, no último jornal da entidade, que está disponível no site do Sintrajude, onde ele estima o aumento médio da contribuição, que está aqui apontado, né, Washington, em 14,68, salvo engano, né, na contribuição média. Eu fiz uma simulação, servidor em final de carreira, que já está, portanto, no topo da carreira, que estaria próximo da média de 10 mil, entre a faixa entre 10 mil e 20 mil, que é uma faixa que vai pegar o maior número de servidores, ele terá uma elevação dos atuais 11% para 16,5% na sua contribuição previdenciária, o que representa um crescimento de 5,5 pontos percentuais de redução salarial que se iria praticar desde o início com a aprovação com a possível aprovação da emenda constitucional número 6. É um ataque sem precedentes. Somado a esse ataque que se faz aos servidores, né, de confisco salarial, de elevação da sua idade dos atuais 60 para 65 homens, 62 mulheres, e o confisco se faz, nós temos também a medida que entendemos como a mais
dantesca e perigosa de todas elas, que é a criação, através da proposta de emenda constitucional número 6, do chamado regime de capitalização. Aí é que está o coração da proposta, que busca instituir as chamadas contas de poupanças individuais, onde a administração dessas contas individuais a serem depositadas as contribuições dos trabalhadores sem a contribuição patronal, podem ser geridas pelas instituições públicas e também pelas instituições privadas. Aqui está a principal medida pretendida pelo governo Bolsonaro, que é o desmonte e a privatização do regime de aposentadoria e seguridade social, que é um dos maiores programas de assistência social do nosso país. A privatização da Previdência Pública, onde o trabalhador é chamado a pagar a sua contribuição mensal, sem saber, ao final e por último, onde vai ter, quanto vai ter de aposentadoria. Onde os seus recursos seriam aplicados no mercado financeiro, onde ele paga hoje e reza para os bancos não quebrarem, como quebraram vários no último período, Bamerinos, Unibanco, etc., e também ele reza para que os seus recursos que serão aplicados no mercado financeiro não desapareçam na especulação. A Bolsa ontem caiu drasticamente, por exemplo. Então, não desapareça em investimentos mal feitos no mercado financeiro, como nós temos hoje verificado o quadro dos principais fundos de pensão do país, com rombos gigantescos e agora demandados pelos seus associados, não consegue fazer a contrapartida da complementação de aposentadorias. É uma situação sem precedentes. E, para ir fechando essa breve resenha aqui sobre a Previdência, tem uma pegadinha nessa proposta de emenda constitucional, que é a desconstitucionalização das regras gerais de aposentadoria. É uma questão sem precedentes, que o regramento em geral que está previsto na Constituição, ali a partir do artigo 40, é tirado da Constituição, mas o regime de capitalização que interessa ao mercado financeiro é constitucionalizado. Vai para a Constituição para ter maior dificuldade de qualquer tentativa de alteração no futuro. Então, é um assinte, chega a ser uma aberração o que se pretende. Aquilo que interessa ao trabalhador, à população mais necessitada, aos pobres e até aquelas pessoas em situação de miserabilidade é tirado da Constituição, é remetido para ser regulamentado por uma lei complementar que não se sabe quando será enviada, qual será o seu contexto, o seu conteúdo, é jogado, portanto, ao Deus dará. Mas aquilo que interessa ao mercado é assegurado que estará incerto na Constituição Federal, portanto, tem um requisito tanto de envio como também de tramitação diferenciado, sendo aplicado um quórum muito mais rebaixado para a sua aprovação. Portanto, é a comprovação final e última de que lado esse governo Bolsonaro pretende atender. É o mercado financeiro, é a especulação, é a privataria e jogando, portanto, os trabalhadores à sua própria sorte. Então, eu quero fechar essa resenha colocando o desafio gigantesco que nós temos pela frente. Os sindicatos, as federações, têm uma luta fundamental a travar em várias questões prioritárias para a nossa categoria e para a classe. Eu sempre gosto de lembrar que são 3 grandes eixos estruturantes que orientam as lutas dos sindicatos, das federações. É a luta por salários, que nós vamos tratar aqui na mesa, é a luta por direitos, para avançar direitos e para manter direitos, que é a luta que está se impondo como prioritária nesse momento. E também a luta por melhores condições de trabalho, onde a nossa categoria hoje enfrenta sequelas de adoecimento por conta da intensificação do ritmo de trabalho, com uma cobrança cada vez maior de produtividade. Nós temos dado um retorno muito maior e ficado apenas com o ônus do adoecimento, da DORT, depressão e outras doenças psicológicas. Então, neste momento, a categoria como um todo precisa estar ciente de que nós temos um paredão colocado à nossa frente, um cenário, uma conjuntura adversa, que nos impõe a tarefa de organizar o nosso maior exército, de cavar e estruturar a nossa maior trincheira. Neste momento, unir forças com todos que estejam dispostos para defender os direitos da categoria, da classe e, acima de tudo e principalmente,
daquelas parcelas mais necessitadas de nossa população, que não tem organização, não tem a tradição de atuar em coletivos e que, portanto, precisa ser esclarecida e chamada a vir unir forças conosco. Não podemos ficar satisfeitos com o resultado da última pesquisa divulgada agora essa semana, que 51% da população rejeita a proposta de aposentadoria, porque mostra um absurdo ainda que tem mais de 40% da população que ainda apoia uma proposta de previdência que lhe é nociva, lhe rouba direitos e desmonta e privatiza a previdência pública. Então, cada militante aqui presente, cada militante que nos assiste, tem que chamar para si a tarefa de pegar os materiais que os nossos sindicatos, os fóruns de aposentadoria que estão sendo constituídos com as entidades do setor público e privados, para ir para as praças, ir para as ruas, ir para dentro dos locais de trabalho, para esclarecer cada trabalhador da nossa categoria que ele está sendo atacado em conjunto com a classe e que ele precisa unir forças com o conjunto da população para defender direitos e impedir o desmonte e a previdência de um patrimônio do povo brasileiro, que é a previdência pública. Não permitamos o roubo de direitos que se pretende implementar. Nós tivemos capacidade para enfrentar os vários desmandos do governo corrupto de Temer. Nós conseguimos impedir a tramitação da sua proposta de reforma da Previdência. Vários fatores conjunturais, além da luta decisiva dos trabalhadores, nas ruas, em cada local de trabalho, um esforço de organização de uma greve geral, nós tivemos uma atuação em todos os espaços. Nós disputamos a consciência da população e dos trabalhadores em geral. Nós fizemos a luta nas trincheiras virtuais, nas redes, nas páginas, nos sites, mas nós fizemos a luta no concreto, no asfalto, nas praças, nas ruas. E isso foi decisivo e foi determinante. Isso fez a diferença. E aqui me permitam um desabafo. Nós temos feito o esforço de fazer ajudar a cavar essa trincheira e articular essa trincheira lá em Brasília, no enfrentamento direto dentro do Congresso Nacional, mas a atuação das várias organizações, a nossa inclusive, ainda é insuficiente para o patamar do desafio e cenário que nós temos colocado. A atuação da nossa federação precisa sim se desdobrar e ampliar. O conjunto da sua direção, dos seus melhores lutadores em cada estado, precisa se incorporar nessa luta. Agora que nós temos anunciado a possível votação da proposta de previdência do Bolsonaro na próxima terça-feira, dia 16, precisamos cercar cada um dos membros da CCJ no seu estado de origem, principalmente até terça-feira próxima, por todos os meios, presencialmente, enviando expediente dos sindicatos, cobrando ele em qualquer lugar que ele esteja circulando ao longo desses próximos 3, 4 dias. E também na votação na terça-feira próxima. Eles não podem ir à votação na terça-feira sem a pressão, sem a cobrança necessária de cada um de nós. Não espere apenas o sindicato fazer esse enfrentamento, esse esforço de articulação com os parlamentares. Cada trabalhador tem que chamar para si essa parcela de responsabilidade. Um segundo desabafo, a articulação necessária entre as centrais sindicais. Está leniente, eu diria, está quase omisso ainda a atuação do conjunto. Sabemos que tem algumas que estão no esforço de articular um calendário de luta mais efetiva, mas não dá para ficar nesse reme-reme que o conjunto das centrais tem aprovado no final e por último. Não dá para aceitar, por exemplo, que a proposta vai à votação na próxima terça-feira e não há um trabalho articulado, fechado e coeso para pressionar os parlamentares, seja dentro do Congresso, mas também, principalmente, nas suas bases, nos estados, nas cidades. Não dá para só trabalhar o abaixo-assinado, que é importante cumprir um papel, sem combinar com isso um calendário de luta efetiva, onde os trabalhadores são chamados a se mobilizar, a paralisar atividades e, portanto, a construir lutas unitárias que são decisivas e determinantes. Vamos ter que superar ainda essas debilidades. E, portanto, fica a nossa sugestão que o Sintra ajude, com o papel histórico que lhe cabe, aqui trazer esse posicionamento para a sua Assembleia, que vai ser instalada agora na parte da tarde, e sair daqui uma cobrança dura, efetiva, para que a nossa Federação Nacional, para que o fórum que nós compomos com 1.200.000 servidores federais, o FONASEF, e para que as centrais sindicais assumam o papel que lhes cabe, sem omissão, sem tergiversação, sem leniência, porque essa leniência ou esse retardamento na definição de um calendário de luta efetiva
traz sequelas, e as sequelas recaem sobre o lombo de todos os trabalhadores, de toda a nossa população mais necessitada. No ritmo que nós estamos, precisamos apressar o passo, sob pena, sim, de termos essa proposta aprovada na CCJ e caminhando a passos largos e apressados para ser aprovada nas demais comissões e plenário. Não podemos tergiversar, achar que o governo despreparado do Bolsonaro, leniente e comprometido com o mercado financeiro, consiga avançar, apesar de todas as suas debilidades e fraquezas. Não podemos nos iludir que a proposta vai cair por si mesmo. Então, nós temos um calendário mínimo apontado, para ir fechando aqui, nós temos um calendário mínimo apontado que passa pela coleta dos abaixo-assinados nos locais de trabalho, e não é só coletar a assinatura, é conversar com os trabalhadores nas praças, nas ruas, nos metrôs, nos locais de trabalho, e pedir o envolvimento deles na campanha, pedir a participação na organização de sua categoria, do seu local de trabalho, para os momentos decisivos da luta. Nós temos apontado um calendário que vem do setor de educação, a partir da CNTE, que é a Confederação do Setor de Educação, que aponta um esforço de confluir ali o dia 24 de abril agora como data de luta. Esse setor está apontando greve, mobilização a partir dessa data. Ainda está atrasada essa definição. E nós temos finalmente apontado pelas centrais sindicais o Dia do Trabalhador, 1º de maio, como um dia de luta contra a reforma da Previdência do Bolsonaro. É insuficiente. É insuficiente. Então, a nossa proposta é, sim, que, a partir do debate que façamos aqui, nós apressemos o passo, façamos o chamado à nossa federação para assumir plenamente seu papel, que o Fórum dos Federais também seja chamado a assumir o papel que lhe cabe no esforço de articulação do conjunto dos federais dos 3 poderes, 1.200.000 federais, e, por último, que as centrais sindicais, inclusive aquela que nós fazemos, nosso Sintrajude aqui tem a honra de reivindicar, que é a CSP com Lutas, apresse o passo na definição de um calendário de lutas mais efetivo, que passa, com certeza, pela construção de uma greve geral no país para barrar esse absurdo, esse retrocesso perverso e sem precedente, que é a proposta de reforma de Previdência do Bolsonaro. Então, num primeiro momento, é isso que nós temos sobre a Previdência, sem prejuízo de outras complementações que a própria mesa vai trazê-lo, como também num momento que nós vamos abrir aqui para o plenário.